Galera tricolor, aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel. Hoje é terça-feira, são 20 horas e 35 minutos e a gente vai falar das negociações do Fluminense em busca de um meia para a nossa armação do nosso meio-campo. Nós pensávamos que o Fluminense estava parado, que não tinha nenhuma negociação em curso, enfim. Foi descoberto que o Fluminense está negociando há 15 dias com um jogador da Série A. Essa notícia foi divulgada ontem à noite. E hoje a gente teve notícias através do jornalista Vitor Lessa, da Rádio Globo, que esses jogadores que o Fluminense está negociando há 15 dias são Natan e Johan, ambos do Atlético Mineiro. Jogadores que não estão tendo muitas oportunidades no Atlético devido à infinidade de estrelas naquele time, né? Então o Natan e o Johan não tiveram muitas oportunidades em 2021. E os jogadores entendem que seria a hora de sair para terem oportunidade de jogarem, né? De aparecerem na vitrine do futebol. E o Atlético Mineiro concordou e liberou que o Fluminense negociasse com os jogadores. O Fluminense está negociando com o Natan e com o Johan. Não sei se vai trazer um só ou se pode trazer os dois jogadores. Tá? O América Mineiro também está negociando com o Natan. O América tem interesse no Natan e está negociando com o Natan. O presidente do Atlético Mineiro é amigo particular do presidente do América Mineiro e aí está a dificuldade do Fluminense tentar atravessar essa negociação. Mas eu acho que o Fluminense tem mais poder aquisitivo, poder de dinheiro do que o América Mineiro, né? O Fluminense tem que chegar junto e trazer o jogador para o Rio de Janeiro. Até porque a vitrine, se ele quer aparecer numa vitrine, nada melhor do que o Fluminense no Rio de Janeiro para ele aparecer. É um jogador é um time que fez contratações e o Natan vai ser mais um encaixe ali naquele time bem montado do Fluminense. Então tem tudo para dar certo. O Natan é um jogador de 25 anos, ele é ambidestro, ele pode jogar tanto na direita quanto na esquerda. Tá? É um jogador que faz aquela meia direita ou meia esquerda. Pode jogar nas duas funções. É um jogador que começou como volante, ele veio do Atlético Paranaense, jogou também no Chelsea, da Inglaterra, e jogou no Belenenses de Portugal, e depois veio para o Atlético Mineiro. É um jogador muito bom, jogou algumas partidas pelo Atlético em 2021, fez 3 gols e algumas assistências. É um jogador que agrada, é um jogador que o Fluminense, esse jogador tem vantagem, o Fluminense tem mais interesse nele do que no Johan, então as negociações estão sendo feitas e o Fluminense tem tudo para, de repente, entre hoje, amanhã ou depois da manhã, ter novidades sobre o Natan. Se trouxer os dois, melhor ainda. O Johan é um jogador meio atacante, que joga tanto no meio quanto nas pontas, né? É um jogador habilidoso, criativo. Se vierem os dois jogadores, vai ser realmente uma grande negociação para o Fluminense, né? O Fluminense aí sim a gente pode aplaudir que vai ser um bom negócio. Faltaria só um lateral direito, mas se não vier, vamos de Pineda mesmo, né? É um jogador muito valorizado pelo Atlético Mineiro, o Natan. Tem contrato até 2024. Entrou em vários jogos do Atlético no Brasileiro e é um jogador que interessa ao Fluminense demais, né? O Johan tem 28 anos, vai fazer 29. Ele não foi muito bem no último Brasileirão e o Atlético concorda em negociar o jogador. Tá? É um jogador que já teve passagem pelo Palmeiras, é um bom jogador, né? Tem tudo para dar certo no Fluminense se vier. Então, tomara que o Fluminense traga os dois, de uma tacada só. O Fluminense está dando prioridade ao Natan, como eu já falei. É o preferido para jogar no nosso meio, né? Então, vamos aguardar para ver se vai trazer só o Natan, ou se de repente numa negativa do Natan traz o Johan, ou se traz os dois jogadores, que seria um bom negócio do Fluminense. Pineda hoje assinou com o Fluminense, já é jogador do Fluminense, e deve se apresentar
junto com os demais jogadores na apresentação do elenco, né? Pineda já se apresentou, já assinou e é jogador do Fluminense. E acho que amanhã ou depois da manhã o Cano também deve acertar e se apresentar ao Fluminense, assim como o Davi Duarte também, né? São jogadores que praticamente já estão fechados com o Fluminense e é só fazer exame e assinar o contrato. O presidente do Mário Bittencourt, a gente pode dizer que não é um dos piores presidentes, ele está colocando ordem na casa, está pagando dívidas importantes do Fluminense. Se ele está fazendo essas contratações agora, muitos torcedores eu vi perguntar de onde está saindo esse dinheiro. Esse dinheiro está saindo porque ele centralizou todas as dívidas do Fluminense numa dívida só. E agora ele vai com isso, ele liberou as parcelas que o Fluminense está recebendo de Kaique, de Gilberto, enfim, de jogadores que foram vendidos e os clubes estão pagando parcelado. Essas parcelas não estavam vindo para o Fluminense, estavam indo numa penhora online. O Fluminense era penhorado, assim que o dinheiro entrava, o Fluminense era penhorado. Com essa negociação que ele fez, centralizando todas as dívidas numa só, o Fluminense agora vai escolher como vai pagar essas dívidas, né? E vai informar a forma que ele vai pagar essas dívidas. Vamos dizer que ele estipule um valor de 1 milhão, 2 milhões por mês. Ele vai pagar e os jogadores que são jogadores que o Fluminense deve, né, vão sendo liquidados um a um. Tá? Então a dívida foi centralizada com isso. Foi liberada a verba que o Fluminense recebe de jogadores vendidos. Então foi um gol que o Mário Bittencourt fez. Ele na gestão financeira está sendo muito bom presidente. Está sanando as nossas dívidas, o Fluminense está com salário em dia, os seus funcionários estão com salário em dia. Então isso a gente não pode falar do Mário Bittencourt. O que a gente tem que falar dele, a gente fala. O que a gente tem que elogiar, a gente elogia. Ele pode ter pecado em algumas contratações, por exemplo, Caio Paulista, né? E outros jogadores que ele contratou, mas nesse quesito gestão financeira, ele está sendo primordial. Ele está fazendo um excelente mandato na gestão financeira. Ele arrumou a casa do Fluminense, né? Então agora vamos ver se esse ano ele tem sorte e fecha com chave de ouro o seu mandato, de repente ganhando 1 ou 2 títulos, o que de repente, se ele conseguir, vai conseguir mantê-lo na presidência, né? Porque na gestão financeira ele tem sucesso. Se ele conseguir sucesso no futebol, ele realmente é muito difícil de tirá-lo da presidência, né? Vamos ver se esse ano aí a gente consegue levantar alguns títulos para coroar a gestão do Mário Bittencourt como presidente. Aí sim a gente vai ver que o trabalho dele foi bem feito. Porque no futebol, gente, infelizmente, a gestão financeira é importante, né? Você sanear as dívidas do clube, a gente colocar o clube no positivo, o clube podendo pagar os salários em dia. Isso é muito bonito de ver. Mas vocês sabem que torcedor quer muito título, né? Então, se a gente não levantar título e ficar só pagando contas e colocando o Fluminense no positivo, para os torcedores não vai ser suficiente. Os torcedores do Fluminense querem títulos. A gente está acostumado a títulos, né? É uma torcida que está viciada já em ganhar título. Eu, por exemplo, já vi milhões de títulos do Fluminense. Na década de 80, na década de 90, na década de... aquele timaço de Edinho, Mário, Gilberto, Cláudio Adão, enfim, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé, década de 80, né? Década de 83, 84, onde o Fluminense ganhou tudo. No meio-campo tinha Jandir, Delei, Assis. O ataque era Romerito, Washington e Tato. Ainda tinha Paulinho na reserva, René, enfim, era um timaço, né? Então a gente está acostumado com esse tipo de time. Na década na época 2010, 2012, que a gente ganhou aqueles 2 brasileiros, a gente tinha Deco, Fred em forma excepcional, a gente tinha Thiago Neves, enfim. É um time e é uma torcida que combinam com títulos. Então a gente, quando a gente não disputa título,
a gente fica pau da vida e a gente bota para quebrar, né? Tanto nós, comentaristas, como os torcedores também. Então, espero que esse ano a gente consiga levantar títulos e a gente consiga ver o Fluminense no seu devido lugar, que é no topo da tabela, disputando títulos de igual para igual com qualquer time. Seja Atlético, Flamengo, quem vier, Palmeiras, quem vier, né? Tomara que a gente consiga levantar essa Libertadores, né? Tomara. Gente, o que eu tinha para falar era isso. Torço para que o Fluminense tenha sucesso nessas duas negociações. Espero que ele traga os dois e quem sabe esteja negociando também com algum lateral direito de nível que entre nesse time para coroar o time, que aí sim vai ser um timaço em todos os setores. Quem sabe o Fluminense não traz um lateral direito, né? Aí seria realmente uma boa. Saudações tricolores, peço que todos se inscrevam no canal, assistam o vídeo, pelo menos a metade do vídeo, para me dar esse presente, para o canal poder crescer, e que deem um like também, ok? Botem o sinalzinho de polegar para cima aí para dar um like pro canal. Abraço a todos, uma boa noite. Amanhã, se tiver novidades, eu entro aqui para gravar um vídeo para vocês. Abraço a todos, saudações tricolores.